Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos demonstrar as fórmulas de arco duplo e resolver exercícios aplicando essas fórmulas. Então, Barbadinha. Então, fórmulas de arco duplo. Vamos verificar como podemos calcular os valores de seno de 2A, cosseno de 2A e tangente de 2A, onde o arco 2A é chamado de arco duplo. Arco duplo que é duas vezes um arco A. Então, a ideia é essa. Quando a gente sabe o seno, cosseno e tangente de um arco A, eu quero saber quanto é o seno de 2A, ou cosseno de 2A, tangente de 2A, e assim por diante, como secante também e cossecante. Tá? Então, primeiro caso, nós vamos fazer o cálculo do seno de 2A. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o que a gente já estudou, as fórmulas da soma. Eu vou escrever o 2A como A mais A. Então, eu tenho o seno da soma. Logo, é só usar essa fórmula aqui, que a gente já usou, o seno de A mais B. Só que no lugar do B eu coloco A também. Então, onde tem B eu coloco A. Tá? Então, o seno de 2A vai ficar aqui, seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A. E seno de A, cosseno de A, mais seno de A, cosseno de A, vai ficar 2 seno A, cosseno A. Então, seno de 2A vai ficar duas vezes o seno do A, cosseno do A. Tá? Então, se eu sei quanto é o seno do A e o cosseno do A, para calcular o seno de 2A, eu faço duas vezes o seno do A vezes o cosseno do A. Tá? Então, essa aqui é a forma do arco duplo do seno de 2A. Barbadinha. Segundo, cálculo do cosseno de 2A. Então, cosseno de 2A, eu vou escrever cosseno de A mais A. Então, eu tenho o cosseno da soma. Então, nós vamos usar a fórmula do cosseno da soma. Então, onde tem B, eu também vou colocar A. Então, vai ficar cosseno A, menos seno A, seno A. E cosseno A vezes cosseno A é cosseno ao quadrado de A. E aqui é seno ao quadrado de A. Logo, o cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Tá? Barbadinha. Tá? E o terceiro, a tangente de 2A. Tá? Mesma coisa, nós vamos escrever o 2A como A mais A. E aí nós vamos usar a forma da tangente da soma. Tá? Então, onde tem B, eu vou colocar A. Então, vai ficar tangente de A mais tangente de A, 1 menos tangente de A vezes tangente de A. Mas tangente de A mais tangente de A é duas tangentes de A. E tangente de A vezes tangente de A é tangente ao quadrado. Logo, a tangente de 2A é duas tangentes de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Tá? Barbadinha. Tá? Então, vamos ver aqui um exercício aplicando essas três formulazinhas. Então, exercício 1, depois nós vamos fazer outros. Sabendo que o seno de A é 4/5 e que A é um arco do primeiro quadrante, calcule o seno de 2A, o cosseno de 2A e a tangente de 2A. Então, eu quero os três aqui. Então, eu vou usar essas três fórmulas aqui para resolver. Eu vejo que eu tenho seno de 2A. O seno de 2A eu tenho. Para calcular o seno de 2A, eu preciso do seno de A e o cosseno de A. O seno de A eu tenho. Aqui é a mesma coisa. O seno eu tenho, falta o cosseno. Tá? E aqui para calcular a tangente, como eu tenho seno, se eu sei o cosseno, a tangente é seno sobre cosseno. Daí eu vou ter a tangente para substituir aqui. Então, para os três casos aqui, está me faltando o cosseno. Então, eu vou usar a relação fundamental da trigonometria para achar o cosseno de A. Então, substituindo o seno do A aqui, que é 4/5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, aqui, já isolando o cosseno ao quadrado, vai ficar 1 menos ali, elevando ao quadrado, dá 16/25. Tiro o mínimo, que é 25. 25 dividido por 1 aqui embaixo é 25, vezes 1 dá 25. 25 por 25 dá 1, vezes 16 dá 16. E 25 menos 16 é 9, então fica 9/25. E o cosseno do A vai ser mais ou menos a raiz de 9/25. Mas como é do primeiro quadrante, o cosseno do primeiro quadrante é positivo. Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 25 é 5. Então, vai ficar mais 3/5. Então, achamos agora o cosseno do A. Agora, a gente pode ir calculando. Então, agora vamos calcular o seno de 2A. O que é o seno de 2A? É duas vezes o seno do A vezes o cosseno do A.
Então vai ser duas vezes ó, o seno do A, que é 4/5, ó, vezes o cosseno do A, que é 3/5. E fazendo o produto ali, ó, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, e 5 vezes 5, 25. Tá? Então achamos o seno de 2A. Agora vamos achar o cosseno de 2A, ó, tá? Que é o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então é 3/5 ao quadrado menos o 4/5 ao quadrado, ou seja, 9/25 menos 16/25. O denominador já é igual, conserva, né? 9 menos 16 vai dar menos 7/25. Tá? Cuida que não vão fazer confusão aqui, ó, porque ali quem é do primeiro quadrante é o arco A. Ele é do primeiro quadrante, mas aqui eu tenho 2A. Ó. Veja que o cosseno do 2A deu negativo. Tá? Então isso significa que o arco 2A não está no primeiro quadrante. Tá? Ele deve estar no segundo ou no terceiro, provavelmente no segundo aqui. Tá? Por isso que deu negativo. Tá? Agora aqui a tangente, ó, eu preciso da tangente do A para substituir aqui, para achar a tangente de 2A. Aí eu substituo os valores do seno e do cosseno. Ó. Tá? Então, o seno do A é 4/5 dividido pelo cosseno do A, que é 3/5. Conserva a primeira 4/5 e multiplica pelo inverso, 5/3. Simplifica o 5. Tá? Então vai ficar 4 vezes 1 aqui, que é 4, e 1 vezes 3, 3. Então a tangente de A é 4/3. Então agora vamos substituir lá na fórmula. Tangente de 2A vai ser igual a 2 vezes a tangente de A, 2 vezes 4/3, e 1 menos 4/3 ao quadrado. Aqui vai dar 8/3, ó, tá? 8/3, e 1 menos 4/3 ao quadrado é 16/9. Tá? E aqui 1 menos 16/9, ó, tá? Veja se eu... 1 inteiro, né, é a mesma coisa que 9/9. Então, 9/9 menos 16/9 dá menos 7/9. Então, por isso que fica 8/3 dividido por menos 7/9. Aí conserva a primeira e multiplica pelo inverso. Aqui fica menos 9/7. Aqui dá para simplificar o 9 com 3, ó, tá? Então, simplificando 9 por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Então, 8 vezes 3, 24, né? E 1 vezes 7, 7. E mais vezes menos dá menos. Então, a tangente de 2A é menos 24/7. Tá? Então, esse primeiro exercício, né, bem simples, né, dado um seno, nós calculamos, veja como a gente usou essas formas para calcular o seno de 2A, o cosseno de 2A e a tangente de 2A. Tá? Barbadinha. Tá? Fórmulas derivadas. Tá? Bom, aqui a gente vai deduzir duas fórmulas, tá, que vêm dessas fórmulas que a gente acabou de deduzir, que podem ser úteis em algumas situações. Então, além das fórmulas seno de 2A igual 2 seno A cosseno A e cosseno de 2A igual cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, nós podemos obter mais duas fórmulas alternativas, utilizando a relação fundamental da trigonometria. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a relação fundamental da trigonometria e combinar com essas fórmulas aqui para encontrar mais duas fórmulas alternativas aqui para a gente. Tá? Então, no A, tá? Eu vou pegar aqui a relação fundamental da trigonometria e vamos isolar o seno aqui. Ó, tá? Isolar o seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Tá? E nós vamos substituir na fórmula cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Vamos substituir nessa fórmula aqui. Quer dizer, no lugar do seno ao quadrado aqui, nós vamos substituir por 1 menos cosseno ao quadrado. Então vai ficar, ó, cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado. Então, menos, abre colchetes, 1 menos cosseno ao quadrado. Aí esse menos vai trocar o sinal ali de dentro. Tá? Então vai ficar cosseno de 2A igual a cosseno ao quadrado, e aqui vai ficar menos 1 e menos mais cosseno ao quadrado. E aqui cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 2 cosseno ao quadrado. Logo, cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Então isso aqui é uma outra fórmula alternativa que a gente pode usar para calcular. Ó. Tá? Cosseno de 2A igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, onde basta saber o cosseno. Ó. Tá, para calcular o cosseno de 2A. Tá? Também daqui a gente pode tirar uma expressão, né, equivale à mesma, né, se a gente isolar o cosseno ao quadrado aqui, vai ficar 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Tá? Esse 1 aqui vai somar lá o cosseno de 2A e o 2 vai dividir. Então isso aqui é uma forma que às vezes é útil
né? Em algumas situações a gente usa, tá? Quando quer calcular o cosseno ao quadrado de A. Tá? Que sai dessa formulazinha aqui. E a letra B, nós vamos pegar de novo a relação fundamental, só que agora nós vamos isolar o cosseno ao quadrado. Tá? Então, isolando o cosseno ao quadrado, fica 1 menos seno ao quadrado. E vamos substituir de novo em cosseno de 2A igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, nós vamos substituir aqui no cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Ó. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado e menos aquele seno ao quadrado. E menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A é menos 2 seno ao quadrado. Então, vai ficar cosseno de 2A igual a 1 menos 2 seno ao quadrado. Então, esta é a relação, a segunda relação alternativa, o derivado. Ó. Cosseno de 2A é 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Tá? Então, é uma outra maneira de calcular o cosseno de 2A, sabendo somente o seno. E da mesma forma que a gente fez ali, ó, se eu isolar o seno ao quadrado aqui, vai ficar seno ao quadrado de H igual a 1 menos cosseno de 2A sobre 2, que também é uma fórmula alternativa, né, que pode ser usada dependendo do problema. Tá? Barbadinha. Tá? Então agora nós vamos fazer alguns exercícios a mais. Ó, tá? Vamos fazer agora o segundo exercício. Sendo a secante de A igual a menos 5 terços, calcular a cossecante de 2A, sabendo que o arco A é do terceiro quadrante. Tá? Então, eu tenho a secante, que é menos 5 terços. Eu quero a cossecante de 2A. E o arco é do terceiro quadrante. Então, de novo, eu não tenho fórmula para cossecante, né? Direto lá, que é deduzido, mas eu sei que a cossecante é o inverso do seno. Tá? Então, ó, como a cossecante de A é 1 sobre o seno de A, então a cossecante de 2A, ó, que é o que eu quero, é 1 sobre o seno de 2A. É o inverso do seno de 2A. Então, eu tenho que calcular o seno de 2A. Né? Sabendo o seno de 2A, eu calculo a cossecante de 2A. Então, para isso, ó, veja que a secante é 1 sobre o cosseno. Tá? Porque eu tenho a secante, ó, eu preciso do seno. Então, através da secante, eu vou calcular o cosseno e depois eu acho o seno. Tá? Então, ó, o cosseno é 1 sobre a secante, é o inverso da secante. Então, é o inverso de menos 5 terços. Logo, o cosseno de A é menos 3 quintos. Tá? Barbadinha. Tá? E agora eu uso a relação fundamental para achar o seno de A. Tá? Então, seno de A ao quadrado mais cosseno de A ao quadrado, ó, menos 3 quintos ao quadrado. Tá? Então, seno ao quadrado de A é 1 menos 3 ao quadrado, 9, 25 avos. Aqui ó, o menos ao quadrado dá positivo, mas do outro lado fica negativo. Tirando o mínimo ali, que é 25, ó, 25 por 1 é 25, vezes 1 dá 25, 25 por 25 dá 1, vezes 9, 9. E 25 menos 9 é 16. Tá? E seno ao quadrado de A é igual a 16, 25 avos. E seno de A, né, vai ser mais ou menos a raiz de 16, 25. A raiz de 16, 25 é 4 quintos. Como ele é do terceiro quadrante, o C do terceiro quadrante é negativo. Então, por isso que é menos 4 quintos. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, vamos calcular o seno de 2A. Tá? O seno de 2A é 2 vezes o seno do A vezes o cosseno do A. Vamos usar a fórmula alternativa aqui. Ó. Tá? Então, seno de 2A é 2 vezes ó, o seno do A, que é menos 4 quintos, vezes cosseno do A, que é menos 3 quintos. Tá? Barbadinha. Tá? Então, fazendo o produto, ó, menos vezes menos vai dar mais, 2 vezes 4, 8, vezes 3, 24, e 5 vezes 5, 25. Tá? Barbadinha. Tá? E como a cossecante é o inverso, né, do seno de 2A, né, tá? A cossecante vai ser 1 sobre 24, 25 avos, ou seja, a cossecante de 2A é 25, 24 avos. Tá? Barbadinho. Tá? Vamos ao exercício 13. Tá? Sabendo que o seno de A menos o cosseno de A é 1 quinto, calcule o seno de 2A. Então, esse exercício aqui aparentemente parece complicado, né? Eu tenho a diferença entre o seno e o cosseno de um arco, que é 1 quinto, e eu quero o seno do arco duplo do A. Tá? Então, aqui a gente vai usar um artifício matemático aqui. Esse tipo de exercício, sempre que aparecer seno de A menos cosseno de A, ou seno de A mais cosseno de A igual a um número aqui,
A técnica geralmente é essa que a gente vai fazer. A gente vai elevar ao quadrado os dois lados dessa igualdade. Ó. Vai fazer seno de A menos cosseno de A ao quadrado igual a 1/5 ao quadrado. Porque o que eu faço de um lado, eu faço do outro. E quando eu vou elevar isso aqui ao quadrado, tá, vocês vão ver que a gente está provocando aparecer o produto seno A cosseno A. Ó, né, que vai ser duas vezes. E duas vezes seno A cosseno A, a gente já sabe o que é, né? Tá? Então, ó, vai ficar o quadrado do primeiro, seno ao quadrado de A, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Duas vezes seno A cosseno A, ó, 2 seno A cosseno A, mais o quadrado do segundo, né? Mais cosseno ao quadrado de A, igual a 1/25. Tá? E agora veja, ó, eu vou juntar aqui, ó, eu vou passar esse cosseno ao quadrado, está somando junto com o seno ao quadrado. Ó. Então fica seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, menos 2 seno A cosseno A, tá? Igual a 1/25. Para a gente enxergar melhor, ó, veja que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui vale 1. Ó, tá? E aqui, ó, 2 seno A cosseno A, isso aqui é o seno de 2A, que é o que eu quero. Ó, tá? Então, o que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar 1 menos o seno de 2A igual a 1/25. Por isso, essa técnica de elevar ao quadrado aqui facilita. Tá? Sai quase direto. Então, nós vamos isolar o seno de 2A aqui. Ó. Então, vai ficar menos seno de 2A igual a 1/25 menos 1. Tá? Tirando o mínimo ali, ó, fica menos seno de 2A. O mínimo é 25. 25 por 25 dá 1. Uma vezes 1 dá 1. 25 dividido por 1 aqui embaixo é 25. 25 vezes menos 1 dá menos 25. E 1 menos 25 é menos 24. Então, menos seno de 2A é igual a menos 24/25. Ou seja, né, multiplicando por menos 1 os dois lados, seno de 2A é mais 24/25. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 4. Ó. Sabendo que seno de x é 4 vezes o cosseno de x e que x é um arco do primeiro quadrante, calcule o seno de 2x. Tá? Então veja, eu sei que o seno é igual a 4 cosseno. Eu quero o seno de 2x. Veja que tem uma relação entre o seno e o cosseno. Ó. Então eu posso usar a relação fundamental. Tá? Então, e para calcular o seno de 2x, eu vou usar o 2 seno x cosseno x. Vou usar essa fórmula aqui. Tá? Porque eu tenho aqui relação seno e cosseno. Tá? Eu tenho que saber um deles aqui, a relação, né, para substituir aqui. Ó, tá? Eu quero saber só o seno de x e o cosseno de x sozinho. Tá? Então, né, usando a relação fundamental da trigonometria, ó, tá? No lugar do seno aqui eu vou botar 4 cosseno. Aí eu vou ter só o cosseno como incógnita. Então vai ficar ó, 4 cosseno de x tudo ao quadrado aqui, ó, mais cosseno ao quadrado. E 4 cosseno ao quadrado é 16 cosseno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado é 1. E 16 mais 1 aqui vai dar 17 cosseno ao quadrado de x, igual a 1. Tá? E cosseno ao quadrado de x igual a 1 17avos. Tá? Não vamos isolar o cosseno, vamos deixar assim, vamos deixar cosseno ao quadrado, tá? Para vocês verem o que vai acontecer. Ó, tá? Então agora, o seno de 2x, ó, tá? Vamos substituir aqui, ó, seno de 2x, é 2 vezes o seno de x, ó, 2 vezes o seno, mas só que o seno é 4 cosseno, ó. Então vai ser 2 vezes 4 cosseno de x, e vezes o cosseno de x, tá? Da fórmula ali, ó. E 4 cosseno de x vezes cosseno de x vezes 2, aqui, ó, 2 vezes 4 fica 8, cosseno x, cosseno ao quadrado. Tá? E cosseno ao quadrado eu tenho aqui que é 1/17, ó. Por isso que não valia a pena tirar a raiz quadrada, deixa indicado assim que é só substituir. Então o seno de 2x vai ser 8 vezes 1/17avos, ou seja, seno de 2x é 8 17avos. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário e divulga nossas aulas para os colegas.